amor, tú vives. Oi gente, sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Marcelo Lima e vou estar com vocês algumas semanas falando de um tema específico que com certeza vai tocar o seu coração. E é uma nova série de palavras e nessa série de palavras nós vamos falar sobre, o tema será Suportando as Crises da Vida. Nós vamos ficar durante 4 semanas conversando, dialogando aqui com você sobre suportando as crises da vida. E nesse primeiro episódio dessa série, eu quero falar com você, o tema seria: em tempos de crise, não negocie princípios. Vou repetir, em tempo de crise, não negocie princípios. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que está em Provérbios, capítulo 24, versículo 10, que diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Olha o que o sábio disse aqui: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, como eu disse, nessa nova série de palavras, de mensagens, suportando as crises da vida, é interessante nós pensarmos um pouco nessa palavra crise. É comum nos dias de hoje, nos dias que nós estamos vivendo, ouvir e até mesmo falarmos sobre esse tema chamado crise. Normalmente nós associamos a palavra crise a coisas ruins, mas nem sempre crise é algo ruim. Se nós pensarmos, por exemplo, na vida da borboleta, nós vamos ver que a crise não é tão ruim assim. Mas quando nós relacionamos crise a coisas ruins, nós vamos, por exemplo, pensar numa instabilidade financeira, às vezes associamos a uma estabilidade por mudanças de governo, nós vamos pensar em mudanças mesmo de vida, na mudança da nossa própria vida, nós vamos pensar numa recessão, nós vamos pensar em um monte de coisa ruim, em dificuldades. Nós, sempre que ouvimos essa palavra crise, ou falamos, eu estou enfrentando uma crise, nós estamos associando ela a algum momento assim, algum momento ruim que nós enfrentamos. Agora, a palavra crise, como eu disse, nem sempre quer dizer coisas ruins. Nós sabemos que uma borboleta, antes de se tornar borboleta, ela é uma lagarta. E como lagarta, ela tem que passar por um período chamado período de crise. Aquele período da lagarta até ela se transformar numa borboleta é chamado de período de crise. Só depois desse período de crise é que ela vai se transformar numa linda borboleta. Então, para a lagarta, a crise não é tão ruim, é necessário para que ela se transforme na borboleta. Ela vai se fixar num ponto e passar por esse processo de crise até que ela se torne uma borboleta. Se nós pensarmos dessa forma e aplicarmos na nossa vida, nós vamos ver que os nossos melhores momentos de vida são os momentos de crise, quando nós sabemos como enfrentar as crises, quando nós sabemos como suportar as crises. Porque uma coisa nós temos que entender, nós sairemos da crise melhor do que entramos nela. Então, quando você enfrentar uma crise, não leve só para o lado negativo, só para as coisas ruins. Entenda, eu vou sair melhor desse momento de crise. Eu quero ler um outro texto da Palavra de Deus que está em Isaías, capítulo 64, versículo 4, que fala assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha que tremendo que Isaías fala aqui. Nunca se viu, nunca se ouviu a respeito desse Deus, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então, a Bíblia nos ensina que Deus, ele permite que nós passemos por crises. O próprio Isaías 43, o verso 2, diz assim, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Olha que tremenda essa palavra de Isaías aqui. E é interessante nós associarmos essa palavra de Isaías aos fatos que ocorreram de verdade. Você vai lembrar que os amigos de Daniel passaram pela fornalha e não se queimaram. O próprio Daniel foi jogado na cova dos leões e nada aconteceu com ele. O povo de Israel passou pelo mar a seco.
Deus não permitiu que eles fossem tragados pelas águas. Então veja como que a palavra de Deus se cumpre. Nos momentos de crise, Deus está falando, eu estarei com você. Quando nós pensamos no Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo, ele passou por diversas crises. Filipenses, no capítulo 4, versículo 12 e 13, nos diz assim, Paulo dizendo, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo, olha o que Paulo diz aqui, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo termina esse texto dizendo assim, tudo posso naquele que me fortalece. Olha que interessante o que Paulo fala para nós aqui, né? Deus pega as coisas desprezadas para reduzir a nada as que são. O que nós podemos aprender aqui? Que Deus só pode encher coisas vazias. Então, aquilo que parece nada para nós é aquilo que Deus vai fazer o grande milagre. E Deus só pode encher aquilo que está vazio. No versículo 6 do mesmo capítulo 4 de 2 Reis, a Bíblia diz assim, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. E ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Olha que tremendo essa história para a nossa vida, para a nossa edificação, né? Veja como que em tempos de crise Deus pode mostrar para nós como Ele pode operar um grande milagre na nossa real condição, na condição da qual nós estamos vivendo, né? Quando a gente depende dEle completamente, quer mudança de vida, quer passar por crises, dependendo de Deus, dependa completamente de Deus. Enquanto havia as vasilhas, o azeite correu. Enquanto a mulher tinha vasilhas, o azeite correu. A hora que a mulher disse para o filho, traga mais um, e o menino disse assim, acabou. O azeite parou. Enquanto nós tivermos vasilhas para Deus encher, Deus vai encher. Enquanto eu e você disponibilizarmos a nossa vida para Ele encher, Ele vai fazer. Então nós temos que sempre deixar e sempre ter para Ele fazer. Sempre sendo dependentes de Deus, Deus vai nos manter sempre cheios. Pessoas cheias de si não recebem nada de Deus. Por isso que nós temos que sempre esvaziar de nós mesmos para recebermos mais de Deus. Na hora da crise, um relacionamento superficial não resolve. Na hora da crise, nós precisamos de um relacionamento profundo com Deus. A ordem do profeta foi muito clara para essa mulher endividada. Ele disse, entra na sua casa, com seus filhos, feche a porta. O que isso nos lembra? Entra na sua casa, com seus filhos, feche a sua porta. O que isso nos lembra? Nos lembra o que Jesus ensinou em Mateus, capítulo 6, verso 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Eu quero terminar essa palavra de hoje dizendo para você, na hora das crises, somente um relacionamento consistente na oração e na renúncia nos manterá de pé. Então se mantenha firme, tenha vasilhas vazias para que Deus possa operar um milagre. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de dizer que não tem nada, que tem muito pouco. Coloque isso à disposição de Deus e você vai ver o grande milagre que Ele vai fazer na sua vida. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esse querido, essa querida que está nos assistindo, que está ouvindo essa palavra. Talvez tem pessoas aqui que estão passando por grandes crises, mas agora nós colocamos as nossas vasilhas diante do Senhor, depositamos a nossa fé e confiança em Ti e pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Gente, muito obrigado por me acompanhar nessa programação da TV Gazin. Logo eu volto com mais uma palavra da série Suportando as Crises da Vida. Aqui no rodapé vai aparecer o meu Instagram e você pode me mandar mensagem, pedidos de oração, testemunhos. Tá bom? Foi bom estar com vocês. Deus te abençoe.